Você pode não conhecer nada de música clássica, mas certamente já ouviu essas notas aqui. Elas são da célebre Quinta Sinfonia de Ludwig van Beethoven, um dos maiores compositores da história. Além de vermos sua vida e sua obra, vamos olhar para um mistério e uma discussão sobre Beethoven que duram até hoje, mais de 250 anos depois de seu nascimento. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E conheço um pouco da relação entre história e genética nesse Nerdologia sobre a vida e a obra de Beethoven. Ludwig van Beethoven nasceu em 16 de dezembro de 1770, em Bonn, na atual Alemanha. A casa onde ele nasceu é hoje um museu em sua homenagem. Seus pais, Johann van Beethoven e Maria Madalena Keverit, tiveram 7 filhos, mas apenas 3 chegaram à vida adulta: Ludwig, Karl e Nicholas Johann. O pai e a mãe de Beethoven não eram da nobreza, mas parte de uma burguesia urbana que tinha contato com a aristocracia dos territórios alemães e do Império Austríaco. Na época, a Alemanha ainda não era unificada. Sua família paterna era profundamente ligada à música. Seu avô, também chamado Ludwig, nasceu nos domínios austríacos na região flamenga da atual Bélgica e tornou-se diretor musical do arcebispado de Colônia. Seu pai, Johann, era tenor e professor de piano e de violino, e foi o primeiro professor de piano de Beethoven. Desde o início da vida, Beethoven foi submetido a um rígido treinamento musical e, quando ele demonstrou enorme aptidão para o piano, o treinamento apenas se tornou mais intenso. Em cartas escritas em sua vida adulta, Beethoven lembra que muitas vezes chorava entre as aulas. Ele também teve outros professores da cidade de Bonn. Um deles foi Tobias Friedrich Pfeiffer, que era notívago e por isso realizava sessões noturnas surpresa com o pequeno Beethoven, então com 5 anos de idade. Você talvez já tenha visto algo sobre uma suposta rivalidade entre Beethoven e Wolfgang Amadeus Mozart. Na verdade, a rivalidade foi criada pelo pai de Beethoven. Mozart era 14 anos mais velho que Beethoven, mas era celebrado por ter feito sua primeira composição aos 5 anos de idade. O pai de Beethoven, então, anunciou a primeira apresentação de seu filho como se o menino tivesse 6 anos de idade, quando na verdade tinha 7. Aos 13 anos, ele teve suas primeiras composições publicadas, com elogios ao menino prodígio, já que, lembrem-se, o pai de Beethoven subtraiu 1 ano de seus registros. A relação de Beethoven com seu pai era bastante difícil, especialmente devido ao alcoolismo de Johann. Quando Beethoven tinha 16 anos, sua mãe faleceu e, 2 anos depois, seu pai foi forçado a se aposentar devido ao abuso do álcool, ao ponto em que foi ordenado por uma corte que metade de sua pensão fosse paga diretamente a Beethoven, que repassaria os valores aos seus irmãos. A distância emocional de sua família fez com que Beethoven tratasse os amigos da família von Breuning como a sua família. E ele chamava Helene von Breuning de sua segunda mãe. Beethoven tinha um apoio político e financeiro de vários nobres da região, e, com a recomendação de seu professor Christian Gottlob Neff, ele se tornou um pupilo de Joseph Haydn, muitas vezes chamado de pai da sinfonia. Aos 22 anos de idade, Beethoven partiu para Viena, capital do Império Habsburgo. Pouco depois, seu pai faleceu. E existe uma questão interessante. Hoje, Beethoven é considerado um dos maiores compositores da história, mas, inicialmente, sua dedicação era a performance, e não apenas com piano. Para complementar sua renda, Beethoven também dava aulas, o que detestava. Com as guerras pós-Revolução Francesa, Beethoven não tinha como retornar para sua cidade natal e decidiu ficar em Viena, sob o mecenato da nobreza austríaca. Em 29 de março de 1795, Beethoven realizou seu primeiro concerto na cidade, ao piano. Beethoven viveu em Viena até o fim de sua vida. Nesse período de pouco mais de 30 anos, sua saúde, seja física, mental ou emocional, deteriorou bastante. Ele brigou pela guarda de seu sobrinho após a morte de um de seus irmãos, tinha ataques de raiva em público, destratava músicos que considerava medíocres e nunca se casou.
Em 1994, foi lançado o filme Minha Amada Imortal, sobre Beethoven, cujo título evoca uma carta de amor de 10 páginas que Beethoven nunca enviou, e foi encontrada em seus arquivos, e a identidade da mulher até hoje é especulada. Outro motivo para seus problemas de saúde eram seus hábitos. Ele se forçava a pesados ritmos de trabalho e costumava beber bastante. No total, Beethoven compôs 722 trabalhos, no qual se destacam uma ópera e suas 9 sinfonias. Elas são muito influentes e presentes na cultura pop e justificam o legado de Beethoven como um dos maiores compositores de todos os tempos. Caso você tenha tido um CD em sua vida, ele foi projetado para conter a duração da 9ª sinfonia. Outro aspecto sempre mencionado do legado de Beethoven é que, a partir de 1798, Beethoven notou que sua audição deteriorava. Por volta de 1806, ele apenas conseguia distinguir tons ou sons muito altos. Devido à sua capacidade extraordinária com teoria musical, ele compôs várias de suas obras quase sem audição, em uma escala grandiosa que seus biógrafos chamam de período heróico. A surdez, entretanto, o afetava emocionalmente, prejudicava sua vida social e, por um tempo, suas finanças, já que o impedia de se apresentar em público, o que era uma importante fonte de renda. Depois de diversos episódios debilitantes de sua saúde, Beethoven morreu em Viena, aos 56 anos de idade, em 26 de março de 1827. Seu sepultamento foi acompanhado apenas por amigos próximos, mas uma grande procissão tomou conta da cidade. E existem alguns mistérios sobre Beethoven. O que causou sua perda de audição, que começou antes dos 30 anos de idade? Como isso se relaciona com sua morte, cuja causa também não é plenamente conhecida? Uma possibilidade é que Beethoven tenha sofrido com um caso bastante prematuro de otosclerose. Além disso, o que causou a morte de Beethoven? Ele teve diversos problemas de saúde por toda a sua vida. Seus últimos anos foram marcados por vários sintomas. Hoje, sabemos que esses sintomas relatados na época estão ligados principalmente a questões hepáticas. No dia seguinte à morte, o médico Johann Wagner realizou uma necrópsia que revelou que o fígado de Beethoven estava com cirrose e encolhido. Ele também sofria de pancreatite e seu baço estava inchado. Posteriormente, foi especulado que Beethoven pode ter morrido devido ao envenenamento por chumbo. Calma, não significa que ele foi intencionalmente envenenado, mas que ele ingeriu constantemente doses de chumbo. Primeiro, chumbo era muitas vezes utilizado em vinhos de baixa qualidade, e Beethoven bebia bastante. Segundo, era um componente muito utilizado em remédios da época, e devido aos seus problemas crônicos de saúde, Beethoven fazia uso constante. O envenenamento por chumbo não apenas causa danos hepáticos, mas também danifica o aparelho auditivo. Por esses perigos que, hoje, o chumbo é proibido em muitos itens em que antes ele era comum. Quando Beethoven morreu, foram preservadas muitas mechas de seus cabelos, costume do período. Para ajudar a solucionar esses mistérios, uma equipe do Instituto Max Planck fez uma análise genética e publicou suas conclusões em 2023. Os resultados foram as constatações de uma variante de DNA que tornava Beethoven vulnerável a doenças no fígado e de material genético do vírus da hepatite B em seu organismo. O exame também trouxe mais um mistério. Alguma antepassada de Beethoven teve uma relação extraconjugal, e dessa relação que vieram Beethoven e seus antepassados diretos. Mas esse é um mistério que veremos em breve, incluindo debates sobre a cor de sua pele. Lembro que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a Revolução dos Cravos em Portugal, comentaram que a entrada de Portugal na União Europeia foi em 1986, não em 1982. Pedimos perdão pelo vacilo, fruto de uma desatenção minha. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre música clássica e até a próxima.